Eu tinha uma tia, a tia Nair Grilo, que era a bilheteira do Cinema Brasil. Então, o Cinema Brasil ficava aqui na Avenida Getúlio Vargas, onde hoje é a Edmil, e a minha tia tinha uma casinha de madeira e ela ficava ali dentro onde você comprava os bilhetes. Ela era solteira, então ela tinha uma cota para deixar os sobrinhos irem ao cinema. Então a gente frequentava muito, né? E ainda era muito legal que a minha tia, ela sempre foi muito empreendedora. Ela trabalhava e ainda ela que era a responsável de comprar bala, chiclete, pirulitos, tudo que tinha. Era uma caixinha de madeira com um suporte. E ela contratava um menino, né? Dava uma porcentagem ao menino e o menino passava pelas cadeiras vendendo chiclete, bala. Minha avó era costureira, a minha mãe contava que minha avó falava, ó, você tem que terminar a catar as costuras, né, linhavo, tudo que tem no chão para a gente arrumar correndo para a gente ir para o cinema, né? Porque no cinema, naquela época, na época delas, elas contavam que havia filmes que passavam, às vezes, por capítulos. Por exemplo, A Paixão de Cristo. Né? Era capítulos. Dividia, porque às vezes era um filme muito grande, eles dividiam por capítulos, então elas tinham aquela, vamos dizer, obrigação de ir no outro dia para o cinema para poder ver, né, a continuação da Paixão de Cristo. Isso é uma memória delas que me marcou muito. Quando eu era criança que eu ia para os primeiros filmes, né? Depois assistia muitos Trapalhões também, tá? Que era a memória afetiva nossa era os Trapalhões, né? E eu costumava ir assistir também, que meu pai gostava muito também, ele gostava muito do Mazzaropi. Então eu ia com ele, né? Ele nos levava para poder estar assistindo o filme que ele gostava, mas aí a gente passou a gostar também. Por incrível que pareça, a minha história marcante é uma só. Eu tive a oportunidade de ir uma vez no cinema, que foi no Cine Vitória. Eu fui assistir o filme do Rei Leão. Eu lembro que eu sentei bem naquelas poltronas da frente, e aí eu lembro que a primeira cena do filme é de um ratinho vir caminhando assim, e a pata do Oscar dá uma patada no ratinho assim, mas com muita força. Pá! E aí eu estava na primeira fileira, eu dei um pulo, porque o som era muito alto, e aí depois a gente assistiu o filme completo do Rei Leão, e foi muito marcante para mim, porque eu era criança, nunca tive essa experiência com o cinema, com aquele telão daquele tamanho na minha frente, então foi realmente fantástico. Eu tive facilidade de ter acesso assim, ao cinema, né? De ir estar assistindo os filmes aqui em Santos Dumont. Não só no Cine Vitória, mas também no Cine Brasil também, que eu assisti outro filme pavoroso, que era O Exorcista. Eu fiquei sem dormir uma semana, porque eu não tinha idade para assistir o filme, e minha tia conseguiu driblar o porteiro, entendeu? E eu fui assistir pavoroso para nunca mais assistir, tá? Eu fiquei sem dormir uma semana, gente, para vocês terem ideia. Era assim, eu tinha tanto pânico, era de revistar guarda-roupa debaixo da cama, entendeu? Dormir com a luz acesa, porque de tanto assim que aquela telona, né, com filme, se torna tudo muito real pra gente. Quando você assiste na televisão, assim, dá pânico, mas é uma coisa, né, pequenininha, mas cinema não. Isso era evento. Era um acontecimento. Igual você arrumava para ir para a igreja, você arrumava para ir para o cinema. Era a sua distração, era o seu evento. E cada vez foi perdendo mais isso, porque quando você for conversar com pessoas antes de 63, elas iam em trajes muito sofisticados, salto altos, né, bolsas, maquiagem, tudo, porque era mais ainda, era a única distração que os jovens tinham no passado. Outra coisa também que me marcou muito, que foi o Canal 100. O Canal 100 era um jornal exibido antes daqueles longa-metragens, se não me engano, na época acho que de 60, 70, 80, e ainda passava esse Canal 100, que era o noticiário
e também falando sobre o futebol. Aí a música, né, marcou, que era Que Bonito É, não sei se, né, se conhece essa música. Então, marcou muito, né, pela sonorização, o locutor, aquela voz marcante. Então, sempre a gente chegava mais cedo, né, no cinema, para poder pegar o noticiário do Canal 100. Isso remete à memória afetiva, aquele locutor de fundo, né? Fez gol, né, no Maracanã. Aí mostrava cenas da Copa de 70, que eu me lembro pouco, era criança, né? Mas mostrava aquilo tudo no cinema. E muitas coisas que eu aprendi sobre o futebol foi na telona lá. Eu lembro muito bem que quando nós fizemos um movimento em São João da Serra, esse distrito de Santos Dumont, para levar os alunos no cinema. Então tinha menino ali que era de São João da Serra, de Jacuba, de Margaridas, lugares mais distantes ainda. Então nem nunca sonharam em ir ao cinema. E aí fiz o movimento para ir no Alameda, que estava no auge na época, para assistir Homem-Aranha. E uma aluna me marcou muito, chegou perto de mim e falou assim: professora, eu posso ir lá fora um pouquinho? Porque eu estou até sufocando e maravilhado com essa tela, né? Muitas vezes nem tinha televisão direito dentro de casa, telas pequenas, né? E aí o que acontece? Você lembrar disso e recordar que você também levou várias outras pessoas para conhecer essa realidade. Costumo frequentar o cinema, mas não um cinema que, assim, particularmente eu gostaria, né? E para isso a gente tem uma associação aqui que se chama AMA, que nós criamos em 2013, a Mostra de Cinema de Santos Dumont, que fez várias edições, que é mostra de cinema que exibe em praça pública ou espaço público curtas-metragens de produtores locais e regionais. Então esse é um tipo de cinema que eu adoro. Uma sala de cinema ou uma mostra de cinema em público é um espaço muito democrático. Tem pessoas de todas as idades, todas as faixas etárias, né? Tem gente de todas as classes sociais. Então, mostras de cinema, seja em espaços fechados ou abertos, é um espaço democrático por si só. A crise do cinema veio para o Brasil inteiro, não foi uma particularidade de Santos Dumont. Com as mudanças, porque a gente ia para o cinema, eu via o meu pai contando, meu pai, hoje se fosse vivo teria 98 anos, ele sempre gostou de cinema. Ele gostava de artistas, de falar, e ele falava que eles iam com as noivas, eles iam com a família, com os irmãos. E esses costumes foram mudando. Veio a fita VHS, outros entretenimentos e foi diminuindo. E os cinemas foram tendo aquela crise. E o Cine Brasil teve uma crise maior e primeiro do que o Vitória. E aí ele começou a passar conteúdos adultos, em busca de tentar sobreviver. E isso não foi muito bem visto e nem muito aceito, e aí ele encerrou. O Cine Vitória só foi fechar em 95, o outro foi em 84. Mas até 95 eu não acredito que não funcionou, não. Eu creio que eles deixaram muito vazio, aí ficava alugando para festa, para isso, para cinema. O fato da gente sair do bairro e vir para o centro no cinema, isso faz toda a diferença. A gente vê que hoje tem muitos alunos que ficam presos no seu bairro, não conhecem, às vezes vem pouco ao centro da cidade. Então, o cinema era um momento de reunir pessoas da cidade toda. Então, eu acho que faz falta isso, a questão cultural, a questão da socialização também. Voltar ao Cine Vitória? Acho que se um dia alguém anunciar que o Cine Vitória está em cartaz com algum filme, vai ter filas quilométricas, por vários motivos. Hoje a gente está em Santos Dumont, que é uma cidade com menos de 50 mil habitantes, com uma carência enorme porque não tem nenhuma sala de cinema. E segundo, pela memória afetiva. A pessoa às vezes vai para ter aquela sensação, até arrepio, de estar entrando num cinema que eles entraram quando jovens. Então, esses dois caminhos, a carência de não ter sala de cinema e a oportunidade de você vivenciar algo que você vivenciou no passado. O cinema é muito importante, não na minha vida, na vida de todo mundo
que já vivenciou isso tudo.